Graça e paz, irmãos. Texto da palavra do Senhor nessa manhã, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Para lermos também a partir do versículo 12 até o 31. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 a 31. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Pai de amor, na tua presença, com a tua palavra diante de nós, suplicamos a assistência do teu Espírito para que a esclareça aos nossos corações. E também o poder do teu Espírito para que regue essa palavra e ao regá-la faça frutificar em nossos corações. Nós precisamos tremendamente da transformação que só essa palavra pode causar em nós. Portanto, por misericórdia,
venha ao nosso meio e fale a cada um dos corações nessa manhã. E em tudo e por tudo, de qualquer maneira, seja glorificado o nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto contém 20 versículos, é bastante longo, portanto, é muito difícil fazer uma exposição a contento de um texto tão longo. No entanto, vamos, com a graça de Deus, pelo menos olhá-lo de maneira panorâmica. E podemos fazer isso com uma certa tranquilidade, porque muitos versículos são ilustrativos, não é? Muitos versículos são figuras que o apóstolo Paulo usa para nos ensinar alguma coisa sobre o que é a Igreja de Cristo. E algumas dessas figuras nós poderíamos até chamá-las de ironias, que o apóstolo Paulo usa para criticar alguns comportamentos que havia na igreja de Corinto e que também há hoje em dia no nosso meio. Mas, no entanto, com coragem, com disposição, com sede pela palavra, vamos tentar aprender alguma coisa com esses longos versículos. O primeiro versículo, então, o verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A primeira coisa que a gente observa aqui é essa surpresa, porque Paulo ele introduz esse texto sobre a igreja, falando isso, olha, o corpo, ele tem muitos membros, sim, mas ele é um só corpo. Muito bem. Assim também é, a gente esperaria que ele dissesse, a igreja. Não é? Assim a gente esperaria que ele dissesse, a igreja também é assim. Tem muitos membros, mas é um só corpo. No entanto, ele diz, assim também com respeito a Cristo. Meus irmãos, nós já começamos essa exposição maravilhados com o mistério envolvido nessa colocação de Paulo, que a igreja, que nós somos Cristo, nós representamos Cristo, nós somos de fato o corpo de Cristo. Isso é um mistério, isso é místico, isso é profundo por demais, de maneira que quando a gente pensa no final da história, que haverá as bodas do Cordeiro, nós pensamos o seguinte, é quase como se a gente puder dizer que Cristo sem nós não está completo, que Cristo só vai ficar completo mesmo quando Ele estiver com a sua noiva com Ele, porque nós somos o corpo de Cristo. Pode tirar um pouco do grave aqui para não dar essa explosão. Meus irmãos, você sabe o que é a igreja? A igreja na terra é uma figura, unidade na diversidade. E a Trindade Santa é assim, é uma unidade na diversidade. E a igreja, ela nasceu no coração de Deus exatamente para expressar isso. Como pode? Nós somos muitos. Pense no mundo inteiro, quantos irmãos, pensem no passado. Há 2000 anos o Evangelho vem atingindo os mais diversos países. E, no entanto, naquele dia, vai ficar exposto diante de todos nós, que milhões e milhões e milhares de milhares somos um só corpo, o corpo de Cristo. E que nós, como igreja, devemos expressar exatamente isso, essa unidade na diversidade. E Deus nos dá esse privilégio. A igreja é a Trindade. A igreja representa, vive a mesma unidade que a santa e bendita Trindade vivem. Então, meu irmão,
ame a igreja, tá bom? Valorize a igreja. Agradeça a Deus por ela. Você faz parte de uma igreja cristã? Seja agradecido, seja feliz por isso, porque é um privilégio. Nós fomos envolvidos na própria Trindade, porque o relacionamento do Pai, Filho e Espírito Santo sempre foi uma coisa tão maravilhosa, que esse amor derramou da Trindade para a igreja. Deus resolveu dar a seu povo um corpo, uma igreja, para que essa igreja experimentasse que maravilha que é o relacionamento da Trindade. Por exemplo, se alguém olhasse a igreja evangélica hoje, poderia dizer, a igreja evangélica é a coisa mais esfacelada no mundo, porque são muitas, né, denominações, e dentro das denominações tem mais denominações e assim vai. Mas não é isso o que traz, não é isso que revela a unidade da igreja. O que revela a unidade da igreja é o fato de que nós só podemos entrar nela pelo Espírito Santo, e nós só podemos permanecer nela pelo Espírito, porque a gente bebe de um só Espírito. É o Espírito que nos traz unidade, de maneira que a igreja é unida sim. Nós somos unidos porque é o Espírito que nos une. Nós não precisamos formar uma grande igreja para mostrar ao mundo que nós somos unidos. Não, porque a nossa união é feita pelo Espírito. Então, nós somos unidos só, sim. O que nós temos que lutar é para manter essa unidade. A nossa luta é essa. A nossa luta não é, vamos lutar para que a igreja seja uma só. Não, a igreja já é uma só. O que a gente tem que fazer é lutar para que não haja divisões no nosso meio. Muito bem. Então, a gente vê que pelo Espírito Santo, uma nova criação foi feita, não é? A igreja não é coisa de homens, ela é mística, ela é misteriosa. A igreja foi criada por Deus. É um milagre existir uma igreja evangélica. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ela não é uma sociedade comum, ela não é um grupo que se reúne como qualquer outro aí fora. Ela é um milagre nascido no coração de Deus. Ela é uma nova criação. Pois muito bem, vamos passar agora a algumas características, não é? Dessa igreja. Então, a primeira coisa é que a gente tem que tomar muito cuidado com os milindres, com a hipersensibilidade. Temos que ter cuidado com a inveja, com o ciúme, com a autopiedade. Porque pode acontecer de na igreja as pessoas pensarem assim, já que eu não tenho o dom daquele irmão, então, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer nada. Porque já que eu não posso cantar, nem tocar, então, eu estou fora. Cuidado com o que modernamente a gente chama dos mimimis. Porque veja só o que Paulo diz a partir do verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Agora Paulo começa a ironizar, não é? Eu não tenho aquele dom. Como eu gostaria de ter aquele dom. Então, já que eu não tenho, também, não vou fazer nada. Vê? Paulo ironizando isso aqui. Por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. Verso 16. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Está vendo? A gente tem que lutar para manter a unidade. E
E cada um tem o seu dom. E a gente não deve lamentar, nem ter atitudes radicais, porque a gente não tem o dom do outro. Agora, Paulo continua ironizando essa situação. Lembra que nós estamos falando aqui da igreja de Corinto, que era uma igreja muito abençoada, sim, uma igreja abençoadíssima, cujos membros receberam os mais... Então, é claro que o Senhor Deus sabe fazer muito bem as coisas. O Senhor Deus fez o corpo humano. E com que inteligência, destreza, brilhantismo o Senhor Deus fez o corpo humano, não é? O corpo humano é uma maravilha. Apesar de nós termos pecado, ele continua uma maravilha. É uma maravilha da criação, o corpo humano, porque Deus faz tudo bem. E ele fez a igreja. Então, Paulo mostra que ridículo se todo o corpo fosse olho. Onde estaria o ouvido se todo fosse ouvido? Onde o olfato? Verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, é Deus quem faz, é Deus quem dá, é Deus quem distribui. E é sábio, e é bem feito, e é perfeito, meu irmão. Não reclame disso. Não queira ser mais do que Deus lhe concedeu ser, porque será um desastre. Será um desastre. Então, se alegre com o dom que Deus lhe deu. Aí se você me disser, mas eu nem sei qual é o meu dom. Então, você precisa começar por aí. Eu não faço nada na igreja. Pois não é que a maioria das nossas igrejas caminha exatamente assim? São apenas meia dúzia de pessoas que fazem tudo e os outros apenas assistem. Por que isso, hein? Por que isso? Apenas porque você não é músico ou não é pregador? O corpo, ele funciona, ele é essa unidade numa diversidade, né? Ele é essa coisa só, tudo contribui para tudo. Assim é a igreja, cada um é importante. E se você não sabe ainda qual o dom que Deus lhe deu, porque Deus lhe deu pelo menos um dom, e não concedeu esse dom a você, meu irmão, para o seu próprio benefício, não, foi para o nosso benefício. É a mesma coisa, por exemplo, eu componho. Às vezes eu fico constrangido com a honra que eu recebo de algumas pessoas em alguns lugares. Que as pessoas olham para mim e vêm me pegar assim como se eu fosse algo muito especial. Só porque eu componho músicas. E eu tento baixar um pouco a bola dessa pessoa e dizer, meu irmão, olha, eu sou teu irmão. O dom que Deus me deu, eu recebi, eu não tenho culpa por tê-lo recebido. Sabe? As pessoas têm essa mania de valorizar, e é sempre o que é do outro, né? É sempre o que é do outro que é melhor. O meu dom é para servir os irmãos. Se eu não fizer isso, eu serei um inútil. Se eu pegar esse dom e começar a usar para mim, para minha própria glória, eu estarei pecando. Qual é o seu dom, meu irmão? E a outra pergunta, você tem usado para a glória de Deus no serviço dos seus irmãos? Por que nas nossas igrejas meia dúzia fazem tudo? Eu já vi igrejas que funcionam. Eu já tive esse privilégio. Aliás, há poucos dias eu estive numa igreja assim. Eu não digo que é a igreja perfeita não, porque isso não existe. Mas você sabe o que é uma grande igreja, onde as pessoas mais velhas, os casais, os jovens e as crianças, eles fazem as coisas na igreja, e aquele mecanismo funciona de maneira linda, e todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo em comum. Não tem aquela separação, não, você é idoso e você é criança. Não, todo mundo convivendo, todo mundo se alegrando, e cada um fazendo a sua parte. E quando a igreja vai realizar algum evento, todo mundo vem dar a sua participação. É uma coisa linda. Sabe?
Onde está esse fervilhar de talentos que o Senhor Deus concedeu à Igreja Batista Reformada? Onde está, meu irmão, o seu talento? Continuando. Deus dispôs os membros, verso 18. Foi Deus quem fez assim, Deus faz. Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Agora veja só, aqui volta uma questão, já não é bem de hipersensibilidade, né? Não é aquela pessoa que gostaria de ter aquele dom e já que ele não tem, então ele não faz nada. Não, aqui já são pessoas que têm dons extraordinários e acham que não precisam dos outros. Verso 21. Não podem os olhos, né? Olha que parte do corpo maravilhosa, não é? O olho. Que engenharia, não é? O olho humano. Então, essa parte nobre do corpo, Paulo usa essa figura. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Você já teve torcicolo? Você já viu que coisa quase que inútil é uma cabeça que não pode se mexer? Não é? Você vai virar para lá, você tem que... Né? Então, a cabeça, claro, mas o pescoço ajuda bem, não é? A você poder se virar, olhar para cima, para baixo. Você vê, não existe parte insignificante no nosso corpo. Você já teve uma unha encravada? Então, a unha, aparentemente, o que é unha, né? A unha é um negócio bem, aparentemente, inútil, né? Para as mulheres servem para pintar e tal, embelezar, mas para o homem, para que serve unha, né? Parece um negócio inútil, mas deixa ela encravar, meu irmão, para você ver o seu corpo inteiro chorar de dor ali, quando você vai tirar a unha encravada. Agora, os que têm dons extraordinários não podem dizer aos outros, eu não preciso de você, está vendo? É chamando a atenção também para quem recebe aqueles dons que mais aparecem. Você precisa de todo mundo, e todo mundo precisa de você. Não preciso de vós, não existe isso. Verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Veja agora, a partir do verso 23, a proporção. O que é proporção? É exatamente isso. Somos muitos, mas somos um só corpo. Muito bem. E qual é a inteligência do Senhor Deus nisso tudo? É exatamente fazer com que cada parte tenha a sua contribuição e cada parte precise da outra. Veja, a partir do verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Deus coordenou o corpo. Deus coordenou a igreja, concedendo muito mais honra àquilo que não tinha. Ah, lá no céu vai ser uma grande surpresa. Aquele irmãozinho, olha, aquele irmãozinho que você não se dava nem ao trabalho de cumprimentar, porque era alguém tão insignificante. Mas aquele irmãozinho, naquele último dia será revelado que ele, na sua insignificância, ele era uma pessoa de oração. E que grande parte da bênção que uma igreja teve na sua caminhada foi em resposta de oração àquele irmãozinho insignificante. De maneira que não existe irmãozinho insignificante. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que não tinha. Muito bem. E para que toda essa proporção? Para que todo esse equilíbrio? Para que essa perfeição da inteligência do Senhor Deus ao fazer a igreja?
Tudo isso tem um propósito, irmãos. E o propósito está a partir do verso 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É isso mesmo. É para o outro que você é essa igreja. É para o seu irmão. É exatamente isso. É para o crescimento. É para que não haja, não só para que não haja divisão, mas para que haja crescimento da igreja toda. De certa forma, nós nem somos igreja para Deus. Nós somos igreja para o nosso irmão. Tudo isso é para o nosso irmão, para o crescimento dele. E é por isso que se eu não usar o meu dom para o crescimento, para o aperfeiçoamento do meu irmão, eu sou um tolo, orgulhoso. Um tolo orgulhoso. Porque eu estou usando algo que Deus me deu com um propósito e estou usando para os meus próprios propósitos. Qual é o seu dom, meu irmão? Já já a gente vai chegar lá. Certa vez eu estive num acampamento, em outro estado, numa missão. E eu e minha esposa, Selma, nós começamos a ver algumas fotos naquela missão, do trabalho, principalmente do fundador, e até hoje diretor dessa missão. Um trabalho com mendigos, de rua, com pessoas de rua. Um trabalho maravilhoso, irmãos. Um acampamento lá com mais de 100 mendigos e há mais de 30 anos ele realiza esse trabalho. E o mendigo, ele sai de lá já inserido no campo de trabalho, já inserido numa igreja. E ele começou mais ou menos com 20 anos. Quando eu comecei a ver as fotos daquele irmão, com 20 anos, já distribuindo alimento nas ruas, já, cuidando dos pobres, eu tive uma tremenda sensação de desperdício da minha vida. Eu senti profundamente isso no meu coração. Eu desperdicei a minha vida. Enquanto esse irmão, desde os 20 anos, vinha fazendo um trabalho maravilhoso. O que foi que eu fiz? E naqueles 3 dias que lá passei, eu quase não consegui dormir com esse pensamento. Desperdicei a minha vida. Até que o Senhor Deus foi inclinando o meu coração para ter o seguinte entendimento. Não, seu bobo. As conquistas desse irmão são suas também. Aí, me veio esse entendimento. O que esse irmão fez é seu. E as musiquinhas que você fez é dele. São dele também. Aí me veio esse profundo entendimento do que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é essa maravilha, esse milagre, esse poder, de forma que as conquistas de um irmão meu me pertencem. E de fato, se nós somos um corpo, não é? Quando você se alimenta, quando você come uma comida gostosa, como diariamente, pela graça e misericórdia de Deus e pelas mãos da minha querida esposa, acontece lá em casa, quando você come uma comida boa, o corpo todo agradece. Não é só o estômago que usufrui daquilo. As conquistas, aí veio paz no meu coração. Que bom, é verdade. Aí eu comecei realmente a me alegrar mais ainda com o ministério daquele irmão.
porque o ministério daquele irmão é meu. Veja o verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. É assim que é. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Agora, não só as vitórias e conquistas, as dores também. Não é? As dores também. Se um irmão faz aniversário, se um irmão se forma, se um irmão conquista alguma coisa, se um irmão se casa, não é? A gente se alegra com tudo isso. Que maravilha! Agora, se um irmão fica doente, ou se um irmão perde um ente querido, ou perde o emprego, ou sei lá, a gente também tem que se entristecer. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Corpo. E individualmente membros desse corpo. Muito bem, agora vamos passar à parte final, que será rápida, embora, não é? Quantos sermões poderiam ser pregados para expor os versículos 8 a 31? Mas eu, como não quero me encrencar, né, com nada, não quero me encrencar com nada, eu vou apenas lhe dizer o seguinte. Tenha certeza de que ninguém foi esquecido na distribuição dos dons. E tenha certeza de uma coisa, você pode ter mais. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Agora, peça, não para ser visto pelos homens, mas para a glória dele. Peça, meu irmão, Deus dá. Algumas vezes a gente é tão tolo, né? A gente pede para a gente mesmo. E Deus é tão misericordioso que até concede, mas depois ele mostra, olha, mas não é para o seu orgulho e vaidade. Agora, meus irmãos, ao lermos os versos de 28 a 30, a impressão que a gente tem é assim, puxa, isso aqui é outra igreja, não é? Vamos ler. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A gente, ao ler esse texto, pensa assim, isso aqui é outra igreja, ou nós somos outra igreja. Eu não sei, mas há uma diferença muito grande, não é? Como interpretar esses textos aqui? Bem, eu vou lhes falar de coisas que eu tenho certeza. Eu tenho certeza do seguinte, não são apenas esses dons que Paulo listou aqui, que a igreja recebe. A igreja vai recebendo muitos dons e conforme o tempo e a cultura onde essa igreja se encontra. Então, a cultura, a época em que uma igreja vive, ela necessita de dons diferentes. E o Senhor concede dons diferentes. Por exemplo, alguém que sabe mexer com computação, com internet, de alguma maneira para o benefício da igreja, esse é um dom que não está listado aqui, mas quem é que pode negar? Que isso é muito abençoador para a igreja. Divulgar os sermões, divulgar a igreja, né? O YouTube que divulga pregações e aulas pelo mundo inteiro. Então, uma coisa é certa, Deus vai concedendo dons, outros dons. Muito bem. Essa é uma das coisas que eu tenho certeza de dizer. Outra coisa que eu tenho certeza de dizer, alguns desses dons não existem mais. Porque não são mais necessários. Os apóstolos, por exemplo, foram apenas aqueles 12, né? E depois Matias e depois Paulo. Agora, quanto aos outros, meus irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte, que a minha posição
mas é apenas a minha posição, tá bom? Quanto aos outros, quer dizer, tirando os apóstolos, que foram só aqueles mesmos, que inclusive foram responsáveis pela escrita do Novo Testamento, esses outros dons, profetas, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas e tal, eles não têm aparecido recentemente na história da igreja. Mas quando acontece algum avivamento, às vezes eles voltam a aparecer por um determinado tempo. Eu não me sinto à vontade para falar sobre o cessamento de dons. Não me sinto realmente à vontade para fazer uma declaração categórica e dizer que tal dom cessou, não existe mais. O que eu estou dizendo para os irmãos é que alguns desses dons, eles não têm aparecido com frequência ultimamente na história da igreja, embora nas histórias dos avivamentos, alguns deles tenham aparecido por um determinado tempo. Então, não cabe a nós também a gente querer entrar no mérito ou saber que dom que existe, que não existe. O fato é o seguinte, Deus é o Senhor da igreja, se Ele em algum momento achar que é necessário levantar pessoas de novo para exercerem esses dons, Ele é o Senhor da igreja, Ele é Deus. A gente não tem que se preocupar com isso. Agora, a nossa preocupação deve ser o seguinte, verso 31, procurai com zelo os melhores dons, os dons que são mais úteis para abençoar a igreja. E aí fica a cargo de cada um. Agora, ele está abrindo aqui, quando ele diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, não é? Que é a feliz pessoa que vai expor o próximo capítulo, vai ter esse privilégio, que é um dom e um caminho excelente, o mais excelente de todos, acessível a todos nós, que é o amor. Certo? Então, nós vamos encerrar agora, apenas lembrando rapidamente o seguinte. O corpo é de Cristo. É uma coisa mística e misteriosa. Segundo, é Deus quem faz o corpo do jeito que ele é. É Deus quem faz a igreja do jeito que ela é. Terceiro, devemos ter cuidado para não romper a unidade. E como é que a gente rompe essa unidade? Com vaidade, com orgulho, com reclamação. Terceiro, cada um é importante. Cada um tem a sua parte. Ninguém é inútil no corpo de Cristo, porque Cristo não faz nada inútil. Se você, meu irmão, não tem usado o seu dom para o benefício da igreja, você está errado. Mas você não é um inútil. A igreja está sentindo falta do dom que você tem para o serviço de Cristo. Outra coisa, tudo isso a respeito de dons e talentos tem um propósito. É exatamente o crescimento do seu irmão que gerará o crescimento da igreja. E por fim, tudo é nosso, não é? Tudo coopera para o bem de todos nós. Tudo é para a glória de Cristo, mas para a felicidade perfeita do seu povo. E em quarto lugar, procure os melhores dons. Procure os melhores dons. Se você quer ter mais dons, ore a Deus e peça, porque Ele dá. Ah, sim, Ele é muito rico, sabe? Cristo conquistou dons e talentos. Ele é muito rico, mas também esteja pronto para as responsabilidades desses novos dons e talentos. Então nós vamos encerrar com a leitura de um outro texto, que é Efésios 4, que é o texto irmão desse aqui. Não é? Ele tem uma outra abordagem, mas é maravilhoso, irmãos, porque é o mesmo assunto
retratado de uma outra maneira. E nós vamos encerrar, então, apenas lendo esse texto de Efésios 4, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vocação, da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo Teu Espírito falando aos nossos corações. É tremenda, Senhor, a nossa responsabilidade. São tremendas as reivindicações feitas a nós nesse texto, como igreja, como pessoas, como igrejas. São tantos os nossos pecados, são tantas as nossas falhas, são tantas as nossas críticas, e nossas atitudes infantis, de ciúmes, de invejas. Tem misericórdia, Senhor, porque realmente somos ainda como meninos, agitados pelo vento. Tenha misericórdia, nos conceda maturidade, humildade, aquele senso de serviço no reino, e um serviço, Senhor, não que nos fará dignos da salvação, mas ao contrário, porque fomos salvos, então servimos. Porque fomos alvos de tão grande graça e misericórdia, então nos dispomos a nos entregar na Tua obra. Porque um Deus como o Senhor se importou com pecadores sem valor como nós, é que nós vamos, Senhor, nos importar com o nosso irmão e nos darmos a Ele e exercermos os nossos dons para o aperfeiçoamento do nosso irmão, porque Ele é nós também, Senhor. Nós somos o nosso irmão é cada um de nós, porque nós somos um só corpo.
nós estamos bem misturados pela obra do Espírito Santo nesse corpo. Senhor, nos ajude e que a tua igreja, Pai, que a tua igreja, que essa igreja, essa amada igreja Batista Reformada de São Paulo, venha, Senhor, a ser uma igreja viva, um corpo vivo, em que cada membro esteja trabalhando e exercendo o seu dom para a glória de Deus e para o crescimento mútuo. Senhor, faça isso conosco, ó Pai, e faça isso com as outras igrejas também, tuas, Senhor, no Brasil e no mundo, nessa época que antecede a vinda de Cristo. Nos dê avivamento, nos dê despertamento, Senhor, nos dê entrega para realizar a tua obra, porque grande é o nosso privilégio de trabalhar no reino de um Deus que de nada e de ninguém precisa, mas nos é concedida essa graça de trabalharmos para a expansão do reino de Cristo. Fala aos nossos corações, aplica essa palavra, seja com os meus irmãos no restante desse dia, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do bendito Espírito Santo, sejam com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Coríntios 13. Quisera eu falar as línguas das nações e aos povos irmanar em puras intenções. Deve ser doce, enfim, a língua angelical, clamar com os serafins o nome sem igual. E se eu profetizar, mistérios desvendar, saber qual a razão de estrelas na amplidão, se eu não tiver amor, de nada valerá. Eu viverei só pra saber o que é viver. Era fé maior para que eu vencesse o mal e ao Pai servir melhor, pureza mais real, oferecer os bens a quem mais precisar, ir longe muito além, a vida entregar. E eu que nada sou, não tenho muito a dar, mas se eu tiver amor na vida que eu levar, eu saberei então que o pouco que eu fiz não foi em vão, valeu a pena sentir meu Deus feliz. E eu que nada sou, não tenho muito a dar, mas se eu tiver amor na vida que eu levar, eu saberei então que o pouco que eu fiz não foi em vão, valeu a pena sentir meu Deus